Agora o NTV News. As celebrações em louvor a Santo Antônio, padroeiro de Patos de Minas. A movimentação do feriado no terminal rodoviário e você vai ver também. Cursos de língua são oferecidos em parceria entre UFO e Proman. Jornada de 4 dias de trabalho deve ser testada no Brasil. Débitos do IPVA 2023 poderão ser parcelados a partir da próxima semana. Somente 37% dos brasileiros checam informações repassadas pelo celular. A movimentação durante os 2 feriados no terminal rodoviário em Patos de Minas. O que significa a desaceleração dos índices de inflação, a preocupação com o aumento dos casos de gripe aviária. E Mamoré promove evento em comemoração aos 74 anos de história do clube. O NTV News desta terça-feira feriado já está no ar. Conhecido como o Santo Casamenteiro em todo o mundo, 3 de junho é o dia de Santo Antônio, padroeiro de Patos de Minas. 1826. Uma família proprietária da fazenda Os Patos doou uma parte para que fosse construída uma capela de Santo Antônio de Pádua, que originou o povoado de Santo Antônio da beira do Rio Paranaíba. E em 1945, Patos de Minas. Antigamente se tinha um costume, de fazer a doação para o santo, para dedicar, e falava-se o patrimônio de Santo Antônio, por exemplo, presente olegário, que foi também uma doação para Santa Rita, Então tinha-se esse costume, esse hábito de fazer a doação para a igreja, ainda mais assim, a gente estava no período de sertão, sendo tudo descoberto, aquele período de bandeirantes, as picadas que eram abertas, E aí então tinha-se esse costume. Então, tal qual Patos de Minas foi dedicado ao patrimônio de Santo Antônio, e é o patrimônio de Santo Antônio, assim, por dizer, não pertencente ao conjunto do patrimônio da Mitra, mas claro que uma vez dado a ele, continua permanecendo Santo Antônio, assim como o município de Presidente Olegário e tantos outros aqui da região que são dedicados a algum santo específico. Então, Santo Antônio ele tem esse privilégio de ser o patrono, ser o dono de tudo isso, Fernando Martins, nome de batismo, entrou na ordem franciscana e se tornou Antônio. E em 30 de maio de 1232 foi canonizado como santo. Santo Antônio ele era português, dos cônegos agostinianos. Ele se encantou e apaixonou pela vida de São Francisco de Assis, uma ordem mendicante nascente, a ordem dos frades menores. E aí então Santo Antônio migrou, saindo dos cônegos agostinianos e foi para a ordem franciscana. Antes ele se chamava Fernando, Não que o nome Fernando seja feio, pelo contrário, é um nome muito bonito, Mas como ele tem muito bom gosto, ele preferiu ser chamado de Antônio, Então aí, a hora que ele entra para a ordem de São Francisco de Assis, ele passa a ser chamado de Antônio. E interessante que Santo Antônio, ele era um grande pregador, um taumaturgo, assim, alguém de uma força pregatória muito grande mesmo. Com certeza você conhece alguém que já colocou o santo de ponta cabeça em um copo de água, com a intenção de encontrar um pretendente. O santo, popularmente, virou casamenteiro. Nós não temos esse atributo a Santo Antônio, Então é uma coisa que é muito lembrada agora nesse período junino, É o que brotou do povo, Então, mas já que Santo Antônio intercede por tudo e tudo dá certo, Então, pessoal que está encalhado aí, que está amarrado, pode estar pedindo a intercessão de Santo Antônio, que está tudo certo. E você sabe assim que muita gente consegue pedindo, que na verdade assim, é uma busca natural que existe entre o homem e a mulher, assim, é natural que isso aconteça, Mas a gente tem que rezar para que venha coisa boa também, Porque senão, conforme você arruma cada engastalho na sua vida, que realmente seria melhor ficar sozinho. Mas quando você pede intercessão de Santo Antônio, ele ajuda assim a ter um discernimento melhor, a talvez ser até mais assertivo com relação às nossas escolhas, Mas é um costume do povo. E como se trata de costume, vox populi, vox dei, A gente fala a voz do povo é a voz de Deus. Nessa terça, muita gente acordou mais cedo para acompanhar na Catedral a celebração católica em louvor a Santo Antônio.
A missa tradicionalmente é celebrada às 6h30 da manhã de terça a sexta-feira, mas nesta data teve motivo especial e foi presidida pelo padre Antônio Alves. Já é um hábito aqui da comunidade, sobretudo hoje nesse dia que nós dedicamos ao nosso padroeiro da paróquia, da catedral, da cidade de Patos de Minas, de toda a diocese. Nós fizemos também essa celebração solene, né? Tal qual nós a teremos ainda no decorrer da tarde, só que sem a procissão com a relíquia, né? A relíquia permaneceu aqui dentro da igreja mesmo. Então hoje é um dia assim, muito bonito, é um feriado também, né? E para nós que somos paroquianos de Santo Antônio e temos a ele uma igreja dedicada, é um dia também que nós voltamos o nosso coração, as nossas intenções de oração para esse padroeiro que é tão querido e tão amado aqui na nossa região. Entre outras atribuições, o padroeiro de Patos de Minas é também o protetor das coisas perdidas. Ele não tem, assim, eclesiasticamente esse título, né? Mas, assim, Santo Antônio é um santo que a gente pede muito ele quando está precisando de alguma coisa com muita urgência, quando some alguma coisa, acaba que a gente pede a intercessão dele e pedindo, claro, com fé, né? Acreditando, ele sempre atende, né? Então, assim, Santo Antônio ele é conhecido por isso. Ele, tradicionalmente, enquanto a nível eclesiástico, né, enquanto igreja, ele é conhecido como um grande pregador, né, um grande taumaturgo. E, por outro lado, tradicionalmente também, aí ele possui algumas atribuições, como santo casamenteiro, né, um santo junino, né, e também um santo no qual, quando desaparece alguma coisa, quando some, eu peço a intercessão dele e a graça acontece e a gente encontra aquilo que foi perdido. O dia de Santo Antônio marca também o encerramento das celebrações em louvor ao padroeiro e as festividades que vêm sendo realizadas na Praça da Avenida Getúlio Vargas e que cada vez contam com mais participantes. Eu assumi a paróquia de Santo Antônio, a catedral, num período pós-pandêmico, né? Na verdade, estávamos no período de pandemia. Então, ano passado, tivemos um fluxo, uma participação muito boa, né? Seja nas celebrações, seja nas nossas quermesses, nas barraquinhas, né? Mas agora esse ano foi diferente. Eu até comentava na celebração da Santa Missa o quanto que a nossa trezena foi bem participada, bem vivida, né? E a movimentação das barraquinhas, assim, surpreendeu. O pessoal realmente veio, participou, até porque se trata de um ambiente familiar, né? Um espaço gostoso, ou seja, até transmitiram aqui alguns flashes das nossas quermesses, né? Então, se trata de um espaço muito bom que as pessoas estão participando. Então, realmente, esse ano de 2023, a participação da comunidade foi sensacional. Muitos patenses aproveitaram o feriado desta terça para se exercitar na orla da Lagoa Grande, o que faz aumentar a movimentação nesse espaço público. Olha os cachorros tomando um sol. Enquanto eles dormem, alguns aproveitam e praticam exercícios. Já outros passeiam com a família e seus pets. Sim, é com frequência que eu venho aqui, devido ao lugar, né, que é adequado para a corrida, além da paisagem, né, da vista que nós temos aqui em Patos. Sempre que tem, né, um feriado ou finais de semana, a gente está aqui fazendo alguma atividade física. E aproveitando o feriado, no restante do dia, quem não vai trabalhar irá curtir com a família. Mais tarde eu estarei com a família, né? Agora eu estou fazendo meu treino e daqui a pouquinho vou curtir o feriadão aí com a minha família. A programação realmente é descansável, gente, depois da atividade. Além de patenses, também teve turistas, como é o caso do João, que é do Rio de Janeiro. Ele está em Patos de Minas a trabalho. Lá tem uma tradição, né, cara? Lá tem a tradição de Santo Antônio, lá tem os passeios, tá, religiosos e tal. Mas nada comparado aqui, né? Aqui fecha tudo e tal, lá no Rio não. Lá no Rio abre tudo e vai desenvolvendo. O que você tá achando aqui de Patos? Pô, cara, eu tô achando legal, bonita aqui a cidade e tal, entendeu? Aqui é bem bacana, assim. Mas, pô, o que me tá me matando mais é a saudade da família, cara. Saudade da família, mas a cidade em si é muito linda mesmo. Não tenho o que reclamar, não. A cidade é bem bacana, o pessoal aqui bem acolhedor. Bem bacana mesmo. Você estava conversando com a esposa, rezou para Santo Antônio também antes do casamento? Pô, cara, eu tô pedindo sim um casamentozinho assim para Santo Antônio. Vou deixar esse meu pedido aí, Santo Antônio, me abençoa, que vai dar tudo certo. Tá certo, né? A seguir, jornada de 4 dias de trabalho será testada no Brasil e cursos de língua são oferecidos em parceria entre UFO e Proman.
A UFA, em uma parceria com o PROMAN, está oferecendo aulas de inglês, espanhol e libras em alguns bairros de Patos de Minas. Os bairros beneficiados com o projeto incluem Jardim Quebec, Alto da Serra, Alto Colina, Nossa Senhora Aparecida e Sebastião Amorim. A Skillful, ela foi criada em 2018 aqui na Universidade Federal de Uberlândia, e onde oferta curso de inglês, espanhol e libras. E hoje, neste ano de 2023, nós temos uma parceria com a Prefeitura Municipal de Patos de Minas pelo programa PROMAN, 5.0, onde nós estamos ofertando esses cursos de forma gratuita para toda a comunidade de Patos de Minas e distrito. E para quem tem interesse em entrar para esses cursos, como é que faz para se inscrever? Vocês têm alguns requisitos que tem que preencher? Ou qualquer pessoa que tiver interesse em fazer as aulas podem estar aí entrando em contato para fazer a inscrição? Olha, inicialmente tivemos um critério de relação socioeconômica, fizemos a seleção, mas agora temos pouquíssimas vagas que nós podemos, que cada candidato, cada cursista que tem interesse, é só realmente entrar em contato conosco e sim fazer a sua própria inscrição, sua matrícula. Então, sim, hoje, atualmente, nós temos poucas vagas em alguns bairros e quem desejar, quem tiver interesse, pessoas acima de 12 anos de idade, pode se inscrever sim conosco. Além dos cursos de línguas, a UFO também oferece cursos pré-vestibular e pré-ENEM, com o objetivo de preparar os estudantes para as provas futuras. O cursinho pré-vestibular, o AFIM, ele é um programa que foi criado dentro da universidade também em 2016 e hoje tem um apoio da prefeitura também pelo PROMAN 5.0. O cursinho pré-vestibular nós temos turmas no período noturno, 2 turmas, e também no período da tarde. Nós temos algumas vagas também. Esse cursinho pré-vestibular acontece todos os dias, de segunda a sexta, e vai até dezembro. É um cursinho preparatório que o aluno ele vai estar mais capacitado para prestar uma prova de vestibular, um ENEM. Então, é muito importante. É um projeto que nós temos aprovações em cursos de medicina, direito, agronomia, em todas as universidades, vamos dizer assim, da região. Então, tem aprovações em universidades federais e também particulares. Então, é um programa muito legal também e totalmente gratuito. O Brasil vai passar por um teste no mercado de trabalho deste mês de junho a dezembro. Algumas empresas inscritas em um programa global vão adotar um expediente com apenas 4 dias na semana. A iniciativa tem dado certo em países desenvolvidos, com ganhos para o colaborador e também para as empresas. A maioria dos trabalhadores que batem ponto estão acostumados à rotina de cumprir o expediente entre segunda e sexta-feira, ou seja, 5 dias na semana. Mas já imaginou trabalhar só 4 dias? Nessa startup mineira de serviços financeiros, isso já é realidade desde julho do ano passado, para 450 colaboradores. De lá para cá, a empresa só viu vantagens para todos. Mesmo com um dia a menos de trabalho, a gente teve aí um aumento de 40% do faturamento da empresa em 2022, quando comparado a 2021, e também um aumento de 27% do número de clientes, o que mostra que os resultados, a empresa continua crescendo mesmo com a retirada de um dia da semana dos colaboradores, e que os resultados têm sido muito favoráveis. A semana de 4 dias de trabalho já vem sendo testada em alguns países, sem redução de salários. E todas as empresas que adotaram esse novo modelo tiveram um incremento da produtividade, mesmo com um dia a menos. Ele já foi testado, por exemplo, no Reino Unido, ele já teve um resultado muito bacana. A Islândia, ela testou uma semana de trabalho essa semana de trabalho de 4 dias. E o sucesso foi fantástico. O resultado foi que essa produtividade aumentou e melhorou a maioria dos locais de trabalho, ou seja, o ambiente ficou muito mais sadio. É preciso pensar que a redução dos dias da semana não é conveniente para todas as atividades e nem para todas as pessoas. Antes de adotar a prática, cabe às empresas saber se um dia a menos será vantajoso. Eu acho que a gente só tem a ganhar. Eu acho que é um experimento, eu acho que dá para experimentar e se funcionar, ótimo. Quando funcionar, ótimo. Se não funcionar, você repensa e vê outras formas que podem ser interessantes para a empresa.
Em instantes, parcelamento de débitos do IPVA 2023 poderão ser feitos a partir do dia 19. Somente 37% dos brasileiros checam informações repassadas pelo celular. E ainda a movimentação durante os 2 dias de feriados no terminal rodoviário em Patos de Minas. Muitos brasileiros que usam o celular não checam se as notícias que recebem são verdadeiras ou falsas. É o que revela uma pesquisa que mapeou o uso da internet no Brasil. No total, são 34 milhões de pessoas do país que podem estar colaborando com a divulgação de fake news. No vai e vem das fotos, dancinhas e memes, elas estão lá. As mentiras disfarçadas de notícias. Antes não checava, hoje já checo para ter certeza se é verdade antes de fazer algum compartilhamento entre os amigos. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2022, que mapeia o uso de internet no Brasil, só 37% dos internautas que usam o celular checam as notícias que recebem nas redes. Já para quem usa o smartphone e o computador, o número sobe para 74%. Um dos motivos é o limite de uso de dados móveis. Muitas vezes você tem os aplicativos patrocinados, né? Então, são aplicativos que não consomem o seu pacote de dados e, com isso, incentiva as pessoas a ficarem naquele ambiente onde elas receberem informação, seja uma rede social, seja um aplicativo de mensagem instantânea, e não sair a todo momento para verificar uma notícia, uma informação que recebeu. A pesquisa traz à tona mais um fator para o debate sobre o projeto de lei das fake news, que está em discussão no Congresso e trata da responsabilização das Big Techs pelos conteúdos publicados nas plataformas. Mas para quem estuda o assunto, o combate às notícias falsas vai além disso. Eu acredito que a gente precisa de regras sobre fake news, regras das plataformas, né? Como lidar com links que são constantemente denunciados, links que são realmente maliciosos, por exemplo, que estão circulando dentro das plataformas. A gente precisa que essas plataformas saibam que esses links existem, saibam que esse tipo de informação está circulando ali dentro e tomem algumas atitudes. Então, acho que o Brasil falar, olha, vocês precisam ter essas regras específicas, isso é muito importante. O mundo das redes sociais dá acesso a muitas coisas, mas furar essa bolha é fundamental para não cair em armadilhas. É legal você ir para outras fontes, você pesquisar, então, um jornal que já é um jornal consolidado há muito tempo, você olhar em outras redes sociais e não só nas redes sociais dos seus amigos. Com 2 feriados em menos de uma semana, um balanço parcial já mostra que foi grande o número de embarques e desembarques no terminal rodoviário de Patos de Minas desde a última quinta-feira. A maior movimentação foi na quinta-feira. Os destinos mais procurados foram Uberlândia, Brasília, Belo Horizonte e Montes Claros. Para Uberlândia, houve a necessidade de ônibus extras. O desembarque maior aconteceu no domingo. Já neste feriado de Santo Antônio não houve aumento de chegadas e saídas no terminal rodoviário. Mas tem quem embarcou na quinta e desembarcou nessa terça, como é o caso da Maria. Fui para o Carmo Paranaíba. Fui para casa do meu namorado e estou chegando aqui agora. E foi muito bom, foi muito rápida a viagem, sabe? O Geraldo também embarcou antes do feriado de Corpus Christi e precisou de 2 paradas. Ele saiu de Unai, realizou a primeira parada em Patos e embarcou com destino a São Gonçalo do Abaeté. Eu vim de Unai para São Gonçalo, agora estou de volta. Aí a Patos é na média de 5 horas o percurso, né? Agora, o mais ruim é a espera, que até pegar o outro ônibus, né? É mais demorado. Mas a gente espera com todo prazer. E a pequena Lilian, que junto da avó mora em Paracatu e desembarcou em Patos. Agora ela retorna novamente para a sua cidade natal. Eu moro lá no Paracatu. Aqui em Patos você tem os amigos, você tem a família? Eu tenho. Eu fui visitar minha bisavó, meu bisavô. Você brincou muito aqui em Patos? Brinquei. Eu brinquei muito e achei minha prima. Ela se chama Ana Vitória. Que bacana. E o que você mais gostou daqui de Patos? Eu gostei mais de brincar com a Ana. Foi divertido? Foi muito divertido. Além de quem embarca e desembarca, tem também quem vai até o terminal rodoviário apenas para conversar com o pessoal. Tem muito tempo que a gente não vem aqui, né? Então eu vim aqui para ver como é que tá os andamentos,
os ônibus chegando e tudo mais. E tô aqui, daqui a pouco voltar. Os proprietários de veículos que têm dívidas com IPVA de 2023 poderão quitar os débitos de forma parcelada em até 12 vezes. O valor acrescido de multas e juros poderá ser consultado e quitado de forma totalmente online pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. Basta acessar a área de parcelamento do IPVA. É preciso ter em mãos os números do CPF ou CNPJ do proprietário e o do Renavan. O próprio sistema irá buscar todos os débitos existentes e irá calcular os valores já atualizados pelos encargos por atraso. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 200, portanto, débitos inferiores a R$ 400 não poderão ser parcelados. Neste ano, a escala de vencimentos do IPVA terminou no dia 19 de maio. Da arrecadação esperada com o imposto de 10,3 bilhões de reais, foram recolhidos 7,7 bilhões de reais, o equivalente a 75%. Daqui a pouco aqui no News, o que significa a desaceleração nos índices de inflação e a preocupação com o aumento dos casos de gripe aviária. Em maio, a inflação ficou em 0,23%, que representa uma desaceleração em relação a abril, quando o índice ficou em 0,61%. Itens como carne e óleo de soja registraram queda de preços. Já os planos de saúde e itens de higiene pessoal ficaram mais caros. Nas ruas, a queda de preços de alguns itens da cesta básica foi sentida por quem tem que levar comida para casa. Com certeza a carne, eu acho que é o principal. Eu senti uma diferença no valor do óleo, por exemplo. O óleo era R$ 8,00, agora você vai em mercado, tem de R$ 4,49. A redução nos valores de alguns alimentos, somada a uma queda de preços no setor de transportes, levaram a inflação a desacelerar para 0,23% em maio, segundo o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O resultado, divulgado pelo IBGE, ficou abaixo do 0,61% registrado em abril. E surpreendeu também o mercado financeiro, que previa um índice maior de 0,33%. O grupo de alimentação e bebidas, que passou de 0,71% em abril para 0,16% em maio, registrou queda nos preços das frutas, do óleo de soja e das carnes. Nos transportes, a redução foi registrada nos preços das passagens aéreas, combustíveis, óleo diesel, gasolina e gás veicular. O cenário pode ser bastante favorável nos próximos meses, com inflação em queda, taxa de juros em queda, e com isso o surgimento de novos investimentos no nosso país. Para a funcionária pública Maria Odete, essa desaceleração da inflação pode trazer um pouco de alívio, principalmente no orçamento das famílias mais pobres. A nossa mesa em si tem que ser farta e não faltar, tem que ser farta de alimento e não faltar alimento, não é verdade? Claro que sim, né? A quantidade de focos de gripe aviária do subtipo H5N1 no Brasil vem aumentando. No entanto, os casos vêm sendo registrados apenas em aves silvestres. Sendo frequentemente encontrada em animais, pode ser transmitida para humanos, mas não apresenta riscos muito sérios à saúde. A gripe aviária é bastante semelhante com as gripes comuns, e embora seja um problema antigo no mundo, chegou recentemente às terras brasileiras. É uma doença bem contagiosa, certo? Mas ela é mais patogênica para as aves. Para os seres humanos, a gente adquire a doença, mas não é tão assim igual foi a Covid, certo? É uma doença que ataca o sistema respiratório. E assim, pessoas que tiverem imunidade baixa, né? Então o quadro pode piorar, tá? Mas não é tanto assim em seres humanos. Nos seres humanos, assim como uma gripe qualquer, né? Os sintomas são febre, tosse, às vezes dores abdominais. Então são aqueles sintomas de gripe, né? Corrimento nasal, dor de cabeça. Algumas aves, como as litorâneas, são mais suscetíveis à doença. Nos últimos meses, foram detectados os primeiros casos do vírus da influenza aviária em 3 aves silvestres no litoral do Espírito Santo.
Em nossa região, os cuidados maiores precisam ser tomados nas granjas, que mantêm um controle rígido com relação aos seus animais para que não sejam infectados. O primeiro aspecto preventivo que foi feito é o que o governo declarou estado de zoossanitário, né? Essa foi a primeira ação que teve. E assim, se você encontrar algum animal assim com sintomas de coriza, secreção, é não pegar. Se o animal estiver morto, é chamar esses órgãos vigilância sanitária ou zoonoses, né? Órgãos que mexem com esse tipo de situação, né? E às vezes tentar identificar. No litoral, os agentes de saúde já fazem o monitoramento tanto de aves mortas como vivas. Por ser uma doença migratória que vem de outros países, é importante estar sempre atento. Embora a maioria das infecções em humanos tenha sido resultado de contato direto com as aves infectadas, a transmissão de pessoa para pessoa tem sido relatada em casos isolados. Existe de aves para pessoas, de pessoas para pessoas e de aves para mamíferos. Tá? Não é só humano, tem mamíferos também que podem pegar essa doença. Mesmo que seja menos prejudicial para os humanos, a preocupação surge devido ao potencial de mutação do vírus, que pode transformar-se em uma forma mais perigosa e facilmente transmissível entre as pessoas. Casos de surto em outros países já demonstram os riscos, principalmente de contenção da doença. Ainda não existe uma vacina específica, mas é importante manter a vacinação da gripe comum em dia. Depois do intervalo aqui no News, o encerramento dos festejos e celebrações em louvor a Santo Antônio. E você vai ver que o Mamoré promoveu o evento em comemoração aos 74 anos de história do clube. O Mamoré promoveu na tarde de hoje evento em comemoração ao aniversário de 74 anos do clube. 13 de maio de 1949, o sargento Marcelino se juntou com outros no brejo onde atualmente é situado o shopping e construiu o antigo estádio Valdomiro Pereira. Com isso surgiu o Esporte Clube Mamoré. O nome se deve ao Rio Madeira junto com o Rio Mamoré, localizado no município de Nova Mamoré, no estado de Rondônia, cidade natal do militar. Lá pelos meados de 1940, 1950, 1949, o tiro de guerra fazia atividades, lá onde foi criado o antigo estádio Valdomiro Pereira. Então, o sargento Marcelino, que era o instrutor do tiro de guerra naquela época, pegou os atiradores, e desbravou ali aquele brejo. E deu início o Mamoré dessa forma, com os atiradores. O nome Mamoré, o sargento Marcelino, ele veio de uma empreitada brava, lá onde eles fizeram a ferrovia, no Rio Madeira, Mamoré. Eu não lembro o nome da cidade lá, na época. Então o nome Mamoré foi dado pelo sargento Marcelino, considerando a passagem dele lá na construção dessa ferrovia. Então o início foi com o sargento Marcelino e os atiradores daquela época. O clube viveu seu melhor momento no início dos anos 2000. Quarta colocação no módulo 1 do Campeonato Mineiro lhe garantiu uma vaga na Copa Sul Minas, onde teve um jogo emblemático contra o Internacional de Porto Alegre. O Mamoré, naquela época, disputou a Sul Minas, e no ano seguinte voltou para o Campeonato Mineiro, o Super Mineiro, e de lá para cá, o melhor período que eu tenho conhecimento foi de 2009 para cá, após o estádio Bernardo Rubinho de Queiroz. O clube realizou um jogo-treino entre o Sub-20 para comemorar os 74 anos, junto também com orações de um pastor e logo após um bolo comemorativo e salgadinhos. Está aqui comemorando, está tendo esse treino aí entre os jogadores mesmo da base, que já é um
um avanço muito grande para o clube, né? Porque há muitos anos só monta o time para disputar aí o campeonato e tudo, mas dessa vez nós temos aí uma base, né? Jogando aí entre os jogadores do Mamoré, e já entre essa base aí nós vamos tirar, por exemplo, uns 8 a 10 jogadores, vai ser aproveitado para o profissional, né? Vai disputar aí a 3ª divisão. Isso é um passo muito grande, né? Para o clube. E que esse ano o Mamoré possa dar um passo para frente, né? Subir para a 2ª divisão e ficar mais tranquilo, né? nesse campeonato aí, que é a esperança de todos os torcedores. O clube está nos preparativos para a 2ª divisão do Campeonato Mineiro. O elenco deve ser anunciado no dia 10 de julho. O clube está no grupo 2, com Nacional de Uberaba, Pirapora, Paracatu e Araxá. Com uma projeção para o ano que vem, o clube, mantendo o sub-20, deve disputar o Campeonato Mineiro da categoria em 2024. As novidades, nós estamos correndo atrás de patrocinador, né, que é o principal, verba, né? Porque para montar um time, um elenco, tem que ter dinheiro, né? Sem dinheiro você não consegue nada na vida. Mas estamos aí, correndo atrás e buscando, temos a nossas equipes de marketing aí, mas tem algumas coisas aí já, contrato fechado, né? Que é o principal, porque graças a Deus é isso aí, você tem que buscar recursos, né? E vamos conseguir muitos recursos, tem muitos jogadores já querendo vir, já tá assim, o nosso diretor de futebol, Igor, né? Já tem contratado, mas só está esperando, né, a hora certa para a apresentação do elenco. Nos próximos dias, o clube deve divulgar nas suas plataformas digitais os valores do sócio-torcedor. A novidade é que terão promoções com ingressos, como, por exemplo, compre um ingresso e ganhe outro para o mesmo jogo. Além disso, o clube irá realizar ações voltadas para as crianças. Além disso, a grande novidade é que o Mamoré, neste ano, voltará a vestir a sua tradicional camiseta com as listras nas verticais, verde com branca, como utilizou na última vez na temporada de 2015. A gente volta a falar sobre as celebrações deste dia de Santo Antônio. No final da tarde de hoje, uma multidão participou da missa e procissão que encerraram as comemorações. Assim como marcaram o início das celebrações há quase 2 semanas atrás, a missa, juntamente com a procissão, também marcaram o seu encerramento. Nós vamos celebrar a Santa Missa e depois vamos ter a procissão com a imagem do Santo Antônio, prestando a nossa homenagem ao nosso padroeiro. E depois encerra tudo com a bênção do pão de Santo Antônio, que será distribuído para os fiéis. Vários fiéis estiveram presentes para prestigiar a missa. Seu José e Dona Maria participam todos os anos desde que se mudaram para Patos na década de 80, mantendo as tradições e celebrando a sua religiosidade. A gente nasceu de berço católico, então a tradição não vai acabar. Nunca, vai seguir. Estou com 74 anos, vai seguir até Deus me chamar. Faz parte da liturgia, faz parte do tempo litúrgico, as celebrações, as festas, as solenidades, os santos, os padroeiros, a gente sempre celebra. Não é só uma tradição, não. É um compromisso de fé que a comunidade sempre celebra e renova a sua fé e procura celebrar com grande devoção. E ainda sobre o assunto, as barraquinhas de Santo Antônio com comidas típicas e sorteios realizados aí desde a semana passada serão finalizadas na noite de hoje. A Emanuele está por lá acompanhando. Boa noite, Adair. No último dia de festa, o sentimento é de dever cumprido. Aqui ao meu lado está o Geraldo, um dos organizadores das barraquinhas, e a gente vai falar com ele aí sobre os últimos dias. Seu Geraldo, vocês estão aqui desde que dia? Tem quanto tempo que as barraquinhas estão acontecendo? O evento começou no dia 1º, né, 1º de junho. A gente teve os 4 primeiros dias de festa, depois pulou a segunda e a terça-feira, dia 5 e 6, e recomeçou no dia 7. Então nós já estamos aqui, hoje é o 6º dia seguido, né, depois da primeira semana. E hoje nós estamos aí no encerramento, né? Vocês supriram as expectativas de vocês? Como é que foi o balanço com questão de vendas? Como é que tá? Sim, a expectativa realmente foi cumprida. A gente ficou muito surpreso com o movimento, até mesmo pela confraternização, né? As pessoas estavam ansiosas pela confraternização, pela festa de Santo Antônio. Então a gente ficou surpreso pela movimentação. E tudo que a gente havia previsto antes realmente foi superado em termos de vendas, de satisfação. A gente tem visto aí o pessoal elogiando bastante, que está tudo muito bom, muito gostoso. A festa foi muito bonita e ainda dá tempo
tempo de participar, né? Quem ainda quiser aproveitar o restinho da festa, pode vir, que ainda dá prazo de aproveitar o finalzinho da festa. Eu soube que ontem vocês fizeram aí várias promoções e que vendeu bastante. A canjica fez sucesso aqui ontem. Vocês estão aí com planos de fazer esse tipo de promoção aqui hoje ou foi só ontem mesmo? Não, todos os dias, no finalzinho, sempre que o movimento vai diminuindo, a gente faz a promoção sim, né? Ontem, por ser o Dia dos Namorados, o movimento acabou um pouco mais cedo, né? Hoje a gente está com a expectativa de que vai demorar um pouco mais. Então, é só no finalzinho que a gente vai saber se realmente vai ser possível fazer a promoção, né? Mas se for possível, será feito. Certo, e o bingo vai estar acontecendo aqui hoje ou foi só nos últimos dias? E se estiver acontecendo, o que vai ter de brinde aqui para o pessoal que vai participar? Os brindes, normalmente a gente ganha ele, muitos são surpresas, né? Mas tem eletrodoméstico, tem alimentos, bolos, tortas, essas coisas, e já está para começar. Eu acredito que dentro de mais uns 10 minutos deve estar recomeçando o bingo. Inclusive o pessoal já está vendendo as cartelas. Muito obrigada, seu Geraldo. E fica aí o convite para quem ainda não veio prestigiar, ainda dá tempo. Obrigado, Emanuele, pelas informações, né? Fechando hoje, encerrando hoje as barraquinhas aí de Santo Antônio. Sensacional, né? O pessoal, dá tempo de você ir lá ainda. Você viu aí que já vai ter rodada de bingo agora à noite. O pessoal colabora, né? Se diverte, participa e ajuda aí também nas arrecadações que são utilizadas aí pela comunidade católica, né? O pessoal ali da Catedral de Santo Antônio. Bacana demais. O NTV News está terminando com essa e volta amanhã. Obrigado pela companhia e até amanhã.